Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre o morango do amor, só que com uma receita nova de Romeu e Julieta do amor e brigadeiro do amor também. Gente, fiz uma produção com doces de morango semana passada, tá? Aproveitando meio o hype ali do morango do amor, eu não trabalho com fruta fresca porque eu tenho muito medo de perder mesmo, gente. Porque morango é um dia pro outro. Você já perdeu a receita. Então é a primeira vez que eu realmente coloco lá no iFood receitas com morango fresco, né? E eu também aproveitei pra colocar coxinha, pra não ficar só o morango do amor. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha pra poder me ajudar. E bora lá pro vídeo. E pra começar, mostrando pra vocês os morangos que eu achei lá no Atacadão. Gente, esses morangos eram lindos, grandes, enormes. E eu paguei R$25 nessa bandejinha. Só que ele vinha 20 unidades de morango. E das 20, só um eu não consegui usar. Então, cada morango saiu a 77 centavos, o que eu achei no preço, assim, super ok pra poder fazer o doce. E o primeiro passo que eu fiz foi colocar os moranguinhos ali na bacia com água pra poder higienizar com a água sanitária, né? Então, eu deixei elas de molho ali 20 minutinhos. E, gente, olha que morango lindo que tava. Tava muito grande. Acho que pela câmera não dá pra vocês verem direitinho o tamanho deles, mas eles estavam enormes. E foi esse moranguinho aí que eu não consegui usar. Só esse, né? Por causa desse simples machucadinho. Mas de resto, gente, foi todos que eu consegui usar. E o segundo doce que eu ia fazer ia ser o Romeu e Julieta do amor. Que, gente, simplesmente maceta o morango do amor. Sério, gente, é muito mais gostoso, muito mais equilibrado. Nossa, eu fiquei simplesmente apaixonada. Então eu peguei a goiabada. Pode ser a cascão, mas pode ser dessas daí que eu usei também. Porque ela é um pouquinho mais molinha, né? A cascão é mais dura. Só que essas de saquinho dá super certo, gente. Tanto é que foi elas que eu usei. Então eu abri e fui cortando em quadradinhos de mais ou menos 20 gramas ficou cada uma, tá? Eu cortei no olho de um dedo de espessura e deu esse peso, gente, em quase todos os quadradinhos. E depois eu já peguei pra poder pesar os brigadeiros de parmesão. Antes disso eu higienizo a balança com álcool, né? Eu não gravei fazendo os brigadeiros, gente, porque simplesmente faltou luz aqui e ficou 4 horas sem luz. Eu comecei a fazer o brigadeiro, eu tinha até ligado o celular pra gravar, mas aí do nada acabou a luz. E, gente, acabou a luz, eram umas 5 horas da tarde e voltou. Eu não, assim, eu falei 4 horas, mas eu não faço ideia, porque voltou de madrugada. Ai, gente, foi um sacrifício fazer esses brigadeiros no escuro, porque aqui em casa vai escurecendo muito a minha cozinha. Eu tava sem a minha luz de emergência, tava descarregada, então foi um caos. Então por isso que eu não gravei pra vocês. Mas o brigadeiro de parmesão é simplesmente um leite condensado, um creme de leite. Eu gosto de colocar uma colherzinha de leite ninho, porque ele ajuda a engrossar. E um pacotinho de parmesão depois que o brigadeiro já está pronto, já deu ponto, porque assim ele não fica liguento, tá? Então quando o brigadeiro chega no ponto, você desliga o fogo e coloca um pacote de brigadeiro. E se você quiser ele mais forte, você pode colocar 1,5, que foi o meu caso aqui, que, gente, ficou muito salgadinho, ficou muito delicioso. E as bolinhas, vocês viram, né, que eu tava colocando o pedacinho de goiabada em cima da balança e fui completando até chegar em 80 gramas, né? Então o peso total desse brigadeiro já recheado ficou em 80 gramas. E eu resolvi fazer ele em bolinha mesmo, gente. Enrolado, normal, com o formato de bolinha. E depois de já ter conseguido fazer todas as bolinhas, eu vou tentar reaproveitar a calda que a gente tinha feito no último vídeo, né, gente? Que essa calda, ela pode ficar 30 dias na geladeira. Só que eu não sei o que aconteceu, se é a potência do meu micro-ondas que não deu muito certo. Eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente, mas eu já aproveitei que enquanto tava ali derretendo, de 10 em 10 segundos no micro-ondas, eu fui passando todos os brigadeiros de uma vez já no açúcar. Pra eu não ter mais que mexer com eles, aí eu poder trocar de luva pra poder banhar, né, e mexer na calda. Então, eu fui boleando, colocando todos eles no açúcar e boleando pra tirar o excesso de açúcar também, pra não ficar com muito açúcar em cima do doce. E também já aproveitei pra colocar o palito no doce. E como o palito de churrasco usa muito, gente, eu tava quebrando ele no meio e usando as duas pontas pra fazer esse do Romeu e Julieta, porque como não tenho que forçar muito com a goiabada pra colocar, então a parte retinha ali do palito de churrasco dava certo. Claro
Claro que eu não colocava a parte que quebrou, gente. Era em uma ponta e a outra, né? Então aí eu usei menos palitos desse jeito. Eu consegui dar uma economizada nessa parte. E até quando chegou a calda nesse ponto, que ela tava bem liguenta, bem grudenta, eu achei que eu ia conseguir usar, né? Que ela já tava assim, em ponto de um caramelo mais macio. Então eu voltei ela de novo pro micro-ondas. Só que, gente, eu fiquei com muito medo de queimar e amargar a calda. Então, ela ficou bem grossinha, ela não ficou extremamente líquida. Eu acredito que dando mais tempo ela no micro-ondas, daria pra mim eu reutilizar ela. Só que eu não queria mais, gente. E como eu ia ter que fazer calda mesmo, de novo, muito mais calda para poder banhar todos os morangos e esses doces, então eu abri mão. Eu fui fazer o teste com o brigadeiro ali que tinha sobrado, né, para mim provar. E, gente, vocês estão vendo ali, né? Colou tudo, grudou, derreteu o brigadeiro. Aí eu me irritei e deixei de lado essa calda. E joguei no lixo. Mas eu acredito que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência de derreter ela mais ainda no micro-ondas, daria certo. Mas como eu sou uma pessoa extremamente sem paciência, eu desisti. Então eu coloquei os brigadeiros na geladeira, né? Porque ele tem que estar bem geladinho para poder banhar. E eu fui preparar os morangos já certinho para quando eu fizesse a calda, todos eles já estivessem prontos. Então eu já tinha feito a parte de lavar os morangos, tudo certinho, aí eu tava secando. E agora a gente vai pra parte de poder pesar todos os morangos. E dessa vez eu ia fazer o morango do amor, de ninho e de brigadeiro. Então eu sempre começo com o brigadeiro de ninho, gente. Eu não sei porquê, mas eu sempre começo com ele. E eu tava fazendo o mesmo esquema que eu ensinei pra vocês no vídeo passado. Colocar o morango em cima da balança e completar com brigadeiro até chegar em 80 gramas. Então eu fiz metade dos morangos com o brigadeiro de ninho e metade com o brigadeiro de chocolate 50%, né? Porque a minha ideia era fazer os morangos do amor, mas também as coxinhas de morango, que é só o brigadeiro em volta e com o granulado, né? E o de ninho com Nutella, enfim. Então eu já fui modelando todos os brigadeiros, todos os moranguinhos, deixando bem bonitinho. Só que, gente, tem que lembrar que eu estava fazendo isso com o delivery aberto. Então, quando eu tava terminando de bolear tudo, chegou pedidos. Então eu coloquei o plástico filme, esse plásticozinho por cima. Os brigadeiros levei à geladeira para depois passar no açúcar, para não ficar caramelizado, ficar molhado, sabe? Então, aí sim, eles já estavam gelados, né? Eles estavam gelados porque estavam na geladeira, já tinha feito o pedido, tinha limpado a bancada de novo. Aí agora sim, a gente ia passar eles no açúcar para poder banhar. E se vocês repararem, eu fiz esse processo por partes. Eu fiz primeiro de brigadeiro, enquanto eu tava banhando ali, eu levei rapidinho no congelador o gininho para poder firmar, porque tem que estar realmente bem geladinho mesmo, né? Então, como o Romeu e Julieta já estava muito mais gelado, eu banhei eles primeiro. E, gente, como essa calda fica bonita, né? Dependendo do brigadeiro que tá em cima. O brigadeiro clarinho, ela fica um vermelho bem vivo. O no de chocolate fica bem escuro. Eu achei muito bonita o jeito que ela ficou. Então, eu fui banhando todos eles. E podem reparar que eu tava banhando meio que, assim, errado perto do palitinho. Porque eu preferi pegar eles com a mão, mergulhar a parte de cima, pra depois poder colar as folhinhas do morango, né? E os de Romeu e Julieta eu tava fazendo do mesmo jeito, gente. Tava banhando pra poder não ficar marcado aonde eu tava essa segunda banhagem, né? Ele sim, eu deveria ter banhado por completo, ter deixado somente o buraquinho, mas na hora, gente, ali que eu tava, nem me atentei a isso. E eu fiz de um jeito que não ficou muito marcado, não dava pra ver direitinho. Já os morangos, ainda bem que tem a folhinha ali, né, pra poder esconder, mas todos eles ficaram muito bonitinhos, o acabamento deles ficou bem lindo. Gente, essa calda ficou perfeita, ficou melhor do que a primeira que eu tinha feito, né? Acho que era a segunda vez que eu tava fazendo. Então ficou muito boa mesmo. Aí, gente, eu não sei se vocês tinham reparado, mas tinha sobrado o brigadeiro, tanto de ninho quanto o de chocolate, porque eu tinha feito 2 receitas de cada. Aí eu pensei, sobrou brigadeiro, sobrou calda, vou fazer o brigadeiro do amor também. Então eles eu fiz com 20 gramas cada uma, né, o de ninho
25 gramas que digo. Passei no açúcar também e fiz a mesma coisa com os brigadeiros de chocolate. E depois, gente, só joguei dentro da calda de novo. Esquentei ela de novo, né, no fogo, com fogo bem baixinho, até ela ficar bem líquida. E eu banhei eles não com o palitinho, mas sim só jogando ela dentro da calda. E com esse garfinho que eu levantei as duas partes do meio pra dentro. E foi banhando, gente, e ficou bem legal, tá? E saiu todos. Graças a Deus, gente, eu não tive prejuízo. Eu tava fazendo esses doces morrendo de medo. Porque o hype do morango do amor já passou. Aliás, já passou muito mais do dia que eu tô postando esse vídeo, né? Porque, mais uma vez, eu falei aqui com vocês, peço desculpas. Mas tô postando aqui, então esse vídeo já tem 5 dias que ele foi gravado, né? Então o hype do morango do amor já tinha passado completamente. Só que, graças a Deus, sobrou 2 morangos do amor que já foram comidos, e o Romeu e Julieta, que ele dura um pouco mais, né, por não ter fruta no meio, mas mesmo assim, também já tá aqui pra gente consumir, porque não dá mais pra vender, né. E assim, gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu tô trabalhando com uma tesoura ali. Porque o caramelo, quando ele não seca completamente e também não está absurdamente quente, ele fica meio borrachudo. E eu lembrei disso, gente, porque eu assisto muito aqueles vídeos de confeitaria coreana. E principalmente fazendo bala, tudo. Minha filha é apaixonada e eu lembrei que eles trabalham com tesouras. Então eu usei exatamente essa técnica coreana deles lá de fazer bala artesanal, de pegar uma tesoura e tirar a rebarba ali dos brigadeiros, deixar eles bem redondinho, bem bonitinho, principalmente esses que colaram, né, porque eu tava com a bacia bem pertinho, e gente, dá super certo. E claro, obviamente, essa tesoura é feita, usada somente na cozinha, né, gente, é uma coisa que eu não preciso nem falar. Mas como o caramelo, ele tava bem maleável, ele não estava quente, ele estava morninho, então foi super fácil ali de eu cortar, manusear e tirar toda a imperfeição que tinha no brigadeiro. E outra coisa super importante quando você for trabalhar esses doces é que ele ficou pronto, esfriou, não tá mais quente, embala na hora. É um doce que não pode ficar em contato com o ar. Por isso que às vezes eu vi muito vídeo do povo indo comer morango do amor e ele não tá mais crocante. Ele já tá meio macio, porque não foi embalado na hora, né? Então precisa ser embalado na hora e com o plástico em contato com o doce. Quanto menos ar tiver dentro da embalagem, mais tempo ele vai durar crocante, mais tempo ele vai ficar ali bonitinho o seu doce. E, gente, como eu tava sem aquele fecho fácil, eu fechei com aquelas liguinhas de cabelo, mesmo que eu uso pro geladinho. Meus brigadeiros ficaram assim. Aí eu tirei todo o excesso, né, do plástico em cima. E dá pra ver que todos estão bem colados mesmo no plástico, né, gente? Por causa do ar. Só que na hora de abrir, ele desgruda muito fácil, tá? Se você embalou certinho, ele tá bem embalado, ele vai desgrudar extremamente fácil. E agora a gente vai pra segunda parte de armazenamento, que é colocar dentro de uma bacia com o papel toalha, dispor eles certinhos, né? Fechar e levar pra geladeira. Pra continuar crocante e não derreter dentro da geladeira também o açúcar. Porque se você deixa também de qualquer jeito dentro da geladeira, ele vai ficar melado, né? O açúcar, esse caramelo, ele vai derreter e não vai dar certo. E aí também eu já aproveitei pra poder tirar foto, pra poder colocar, né? Subir os produtos lá pro iFood. E vamos pra pior parte, que é comer, né, gente? Ai, nossa, esse brigadeiro ficou tão gostoso. E claro que eu comi o que ficou ali com a rebarbinha, ficou com um defeitinho. Aí eu boto no prato, tento colocar o mais bonito possível dentro do pratinho, né, pra poder tirar foto, mostrar bem o recheio, mostrar muito bem tudo. E o fundo ali também pra ficar bem apetitoso a foto também, né, gente? Porque é importante a gente deixar a foto apetitosa. E claro, mostrando aí pra vocês bem de pertinho como ficou esse brigadeiro, gente, ficou... Vocês não têm noção do sabor que é isso. Nossa, só façam que vocês vão amar. Ele fica muito equilibrado, porque o brigadeiro é bem salgadinho e o caramelo, a goiabada docinha, nossa, fica muito bom. E o brigadeiro fica extremamente cremoso e não fica puxento, colocando o queijo por último. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço perdão mais uma vez por não ter postado vídeo no dia certo, né? Mas enfim, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.